acho que o mais importante é estarmos aqui, podemos falar sobre este tema tão importante e quero agradecer a vossa presença e a vossa paciência e obrigada a ambas por terem esperado e por nos permitirem esta conversa importante e que possamos tentar mais uma vez pôr este tema da menopausa, dos direitos das mulheres na agenda pública. Eu vou ser muito breve também, nós estamos, também peço desculpa, quero também dizer uma coisa no início, antes de começar já a dizer, vou ser muito breve e depois falar muito, mas vou tentar não falar muito, mas já dizer uma coisa no início antes que me esqueça, quero agradecer muito ao Carlos a cedência deste espaço incrível para fazermos esta conversa, estamos aqui muito bem e também agradecer a vossa presença, é muito surpreendente, no sentido positivo do termo, ver tanta gente nova, e uma audiência tão diversa para falar deste tema, que é um tema, convenhamos, que nem sempre desperta grandes paixões, sobretudo para a metade da humanidade, digamos assim. E a outra metade, muitas vezes, o problema é a desinformação e não saber que muitas das coisas que passam na sua vida estão relacionadas com isso. Uma coisa é certa, todas as mulheres, assim vivam o suficiente, esperamos que sim, todas as mulheres passam pelo processo de menopausa, não é uma escolha, não é uma opção, e por isso vale a pena falarmos da menopausa e das políticas públicas para a menopausa. Nós estamos aqui para ouvir a Cristina, na realidade tem sido das pessoas mais vocais nestes temas e foi uma das pessoas que me despertou a mim, se não a pessoa que me despertou a mim para estas questões, e que tem feito um trabalho incansável no país todo, mas eu aproveito para vos dar um bocadinho de conta do que é que fizemos na última longuíssima legislatura, a este respeito. Não, foi muito, é verdade, foi um tempo curtíssimo, mas nós organizámos a primeira audição sobre menopausa na Assembleia da República, dia 27 de setembro, e tivemos mulheres extraordinárias a participar e a ajudar-nos a preparar proposta legislativa nessa área. Depois o Bloco agendou um debate plenário sobre mulheres, em que discutimos não apenas as nossas propostas para a menopausa, mas também para a endometriose e os direitos no parto. Foi um debate interessante, devo dizer, e muito revelador, é isso mesmo, foi muito revelador esse debate. Mas, sobretudo, aconteceu uma coisa que foi surpreendente até para nós, que foi, com esta velocidade toda que chegou agora mais na parte final da legislatura, nós conseguimos retirar os projetos da especialidade, discuti-los e votá-los, e aprovou-se tudo o que tínhamos apresentado sobre endometriose, finalmente também, era já tempo que tardava. Conseguimos aprovar tudo o que apresentámos sobre direitos do parto, não conseguimos aprovar nada sobre menopausa, mas tínhamos conseguido aprovar no orçamento o alargamento das consultas de planeamento familiar. Foi a única coisa que ficou, o resto era muito simples e vou resumir muito. As nossas propostas tinham a ver com a introdução e o alargamento das consultas de menopausa no SNS, com a comparticipação de suplementos e de terapêuticas, com o acompanhamento, eu não vou dar detalhes nenhuma delas, vou ser mesmo só telegráfica, com o acompanhamento médico no caso da necessidade das terapêuticas hormonais, a vigilância, e não hormonais, a vigilância no quadro da perimenopausa, da menopausa, pós-menopausa, a vigilância da doença mamária, da osteoporose, do cancro do colo do útero, o acompanhamento de psicologia e nutrição, se necessário, no quadro do Serviço Nacional de Saúde e ações de formação, um pouco por todo o país, também a partir do Serviço Nacional de Saúde, neste caso das unidades de saúde familiar e dos centros de saúde. Todas estas propostas absolutamente revolucionárias ficaram pelo caminho, nós vamos insistir, assim as pessoas nos deem confiança para voltarmos a estar no Parlamento a insistir, vamos insistir, e acreditamos que não tardará muito se insistirmos até conseguirmos convencer as pessoas da necessidade de ter políticas públicas para a menopausa. Eu tenho muito mais coisas a dizer, mas não vou dizer porque eu acho que é mesmo importante que ouçam a Cristina e depois, se houver oportunidade ou tempo, no final eu falo mais, se não houver, ficam com a parte mais importante desta conversa. Obrigada, Cristina, por estares aqui e por nos ajudares.
não é? Nós queremos ajudar as mulheres e precisamos de ajuda nisso, de quem sabe mais, de quem nos pode apoiar e por isso mesmo, obrigada mais uma vez e passo-te o microfone. Então, olá a todas e todas. Isto é devolver o agrado. É um prazer continuar a trabalhar com este partido político que põe menopausa na agenda. Isto aconteceu mesmo assim e eu e a Marisa falávamos nisto. Um dia a Marisa telefonou-me e disse-me: eu quero trabalhar menopausa. E eu pensei para os anjos todos bolas, até que enfim, isto depois de 5 anos de trabalho, trabalho sério e importante do nosso ponto de vista, aparecer alguém, um decisor político, alguém que tem possibilidade de influenciar decisões políticas, a telefonar e a dizer eu quero trabalhar sobre a menopausa, era tudo que nós precisávamos de ouvir. E foi muito fácil trabalhar com a Marisa e alargar à Mariana e às pessoas do Bloco, porque realmente nós encontramos aqui uma onda, uma sintonia sem ruído. Aqui estas pessoas percebem exatamente o que é que se passa durante metade, pelo menos metade da vida das mulheres. E isto é uma farsa, continuarmos a achar que temos um país que observa os direitos da mulher, quando metade da sua vida, pelo menos, não conta. Aliás, eu convido qualquer pessoa que aqui esteja a escrever a palavra menopausa no site do Sistema Nacional de Saúde, do serviço do SNS, é mais fácil assim, ou da DGS, a palavra menopausa, e vão ver que os resultados são 0. Isto diz muito do desprezo a que são e do abandono, que foi a palavra que a Mariana depois usou no Parlamento, e também não me vou esquecer disso, do abandono a que é condenada esta fase da vida. Em números, existem em Portugal 2.800.000 mulheres acima dos 45 anos. Destas, 85% sofrem, e é o que diz a ciência, sofrem com o impacto da menopausa. Portanto, nem sequer estamos a falar de uma minoria, estamos a falar de uma maioria que é ostracizada, que é ridicularizada. As pessoas chegam a nós dizendo-nos: ando de médico em médico, ando de especialidade em especialidade, até que alguém me ouça e, no fim, ninguém me ouve. E nós sabemos porque é que isto acontece, mas é com isto que nós lidamos diariamente. Procuramos acolher esta dificuldade, mas isto, se não houver reconhecimento nas políticas públicas, não vai haver como dar a volta ao texto. Aliás, eu creio que qualquer um de vocês, se lhes perguntar aqui o que é que sabem de menopausa, pensem, mas deve ser muito pouco. À malta mais nova, obrigada, vocês realmente, se já eram giros agora, passam a ser muito mais. É muito bom vocês estarem aqui. Pensem, por favor, o que é que na escola, até hoje, ouviram dizer de menopausa. Pensem também nas vossas mães e lá em casa, o que é que se fala de menopausa. E vocês até são privilegiados do ponto de vista da humanidade e da onda, porque ser desta área ideológica é estarmos mais a jeito para as questões humanas, acreditem que é. Mas se vocês não têm essa possibilidade, se os currículos escolares estão sem a palavra menopausa, se não se fala em menopausa, é porque realmente não é valorizado. E há gaslighting todos os dias. Todos os dias as mulheres são tomadas como tolinhas da cabeça. O que acontece é isto. O médico diz: a senhora pensava que ia para Nova, é? Ou então, compre um leque. Mas isto foi sempre assim. A senhora achava que ia ser diferente consigo, porquê? Isto está a acontecer neste momento em que nós estamos aqui a conversar. E não depende da vontade de cada uma de nós. A menopausa começa aos 35 anos de idade a somatizar. Portanto, todas as pessoas que estão vivas aos 35 anos têm manifestação de qualquer sintoma de menopausa, é o que está descrito, e esse sintoma não é reconhecido por ela. Pode ser alteração do padrão do sono, pode ser alteração do padrão menstrual. Agora, há um sinal que todos nós reconhecemos.
Os 35 anos são precisamente a idade em que o protocolo de seguimento de uma gravidez muda. E muda por causa disto. Porque é possível que a partir dos 35 anos qualquer mulher tenha uma alteração hormonal que lhe vá imprimir a nível fisiológico uma questão de saúde que possa pôr em perigo o seu sistema reprodutor ou de gerar filhos. Portanto, isto é reconhecido. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as mulheres precisam, de facto, de ter acompanhamento, a partir dos 35 anos de idade, pelo menos, precisam de reconhecer os seus sintomas para que se possa, ou o efeito de menopausa, porque não é uma doença. Pensar em menopausa como doença é a mesma coisa que pensar que uma mulher grávida, enjoada, está doente, ou com sono a mais está doente. Agora, o que é certo é que se vendem em Portugal 21.000 embalagens de antidepressivos por dia, e a maioria destes antidepressivos estão em diagnósticos, pseudodiagnósticos, eu chamar-lhe assim, em mulheres acima dos 45 anos, como eu, por exemplo, foi o que me disseram, e eu num ambiente privilegiado. Trabalhei na indústria farmacêutica durante 34 anos, portanto eu vivi rodeada de médicos, podia-me queixar a vários por dia, diferentes, e nunca foi reconhecido um dos sinais que eu revelei, e agora para mim são muito claros, de que provavelmente aquilo que se estava a passar comigo tinha a ver com as questões hormonais. E qualquer estrogénio desta vida, ou qualquer pílula anticoncepcional, desde que bem prescrita e de acordo com as necessidades, resolve as tristezas súbitas, as irritabilidades, a falta de desejo sexual, essas coisas que se calhar vocês todos já ouviram falar em casa. E que é o dia-a-dia e que faz parte, e pior do que tudo, tem solução. Se não tivesse solução... Eu trabalhei muitos anos, 14 anos, doenças raras, doenças lisossomais de sobrecarga, que são aquelas doenças dentro das raras que é possível ser-se um médico de sucesso uma vida inteira, e doença de Fabry, doença de Gaucher, nunca ninguém ouviu falar, ou mucopolissacaridose, enfim... Há um terror da parte dos médicos, que é chegarem a um diagnóstico que depois não tenham o que fazer. E quando há o que fazer, é o coroar enfim, da excelência da medicina. É perante um diagnóstico ter o que fazer, ter como curar, como resolver o problema. Portanto, menopausa hoje em dia, para cada desconforto de menopausa, há uma solução cientificamente comprovada e acessível, por isso chega a ser criminoso não se proporcionar essas possibilidades às pessoas. Qual é o estado da arte? E agora para depois dar lugar a perguntas que queiram fazer. Neste momento, até o Bloco de Esquerda ter tido esta coragem e esta atitude de revelar aquilo que se estava a passar com a menopausa, não se falava em menopausa. A partir do ano passado, começou-se a falar em menopausa, e fruto deste ambiente que parecia mais favorável às questões da menopausa, porque afinal de contas metade da população, se não morrer antes, vai entrar em menopausa de certeza absoluta. Houve marcas comerciais que se começaram a interessar, e neste momento que nós vivemos é o mercado a reagir e a dar soluções, porque afinal de contas são mulheres com poder de compra, algumas, ou se calhar uma grande parte, e há soluções comerciais. Só que isto cava cada vez mais a distância entre quem pode e quem não pode comprar as soluções que o mercado apresenta. Depois vivemos também à custa de influencers. Está cada vez mais na moda, aparecem as influencers a dizer que a sua menopausa foi terrível, foi horrível, foi isto, foi aquilo, e veja os calores e o sono, e etc. E eu, enquanto presidente e fundadora da Associação Portuguesa de Menopausa, e as pessoas que nos procuram, vamos pensando entre nós, ok, esta é a mulher portuguesa em menopausa? A mulher portuguesa em menopausa é uma mulher que trabalha por turnos, é uma mulher que, antes de sair para trabalhar, deixou o almoço, o jantar desse dia pensado, se calhar já meio feito, não trabalha em unidades fabris e tem cronometrado o tempo para ir à casa de banho, tem 3 ou 4 filhos, ou 2, tem que pensar na roupa para eles, tem um marido chato que não percebe porque é que ela não tem desejo sexual,
e tem que dar resposta a tudo isto e ainda ser uma boa profissional e ainda ser competente, gira e por aí fora, não é? Portanto, temos toda esta problemática ligada à menopausa. Portanto, o que é que eu venho aqui dizer? Venho dizer que a Vidas, a Associação Portuguesa de Menopausa, não baixou os braços. Quando nos convidaram para vir a esta tertúlia, foi mais uma vez a esperança que se reacendeu. A senhora Ministra da Saúde comprometeu-se, em sede de Orçamento do Estado, em fazer algumas alterações legais, reconheceu que tinha estado com a Vidas e com a Associação Portuguesa de Menopausa e que aquilo que nós reivindicamos é justo e é importante que se faça. Nós daqui lançamos o apelo: não façam de conta que as mulheres, depois dos 50 anos de idade, não têm alta do planeamento familiar, porque têm. Não menstrua, não tem o que lhe fazer. E eu, para testar, fui ver. A semana passada tive uma consulta no meu centro de saúde e, como quem não quer a coisa, quando a médica me perguntou o que é que eu precisava mais, eu disse que precisava de apoio do ponto de vista da menopausa. E a senhora sorriu-me e disse: pois, mas nós não temos. E eu já sabia que não tinham, mas eu ouvi dizer, disseram-me a mim, ou seja, não ter menstruação é ter alta do planeamento familiar. Isto quer dizer o quê? Mas em que país é que nós estamos? Portanto, lançamos daqui o desafio. São 50 mil mulheres que estão ligadas neste momento à Associação Portuguesa de Menopausa. São pessoas que têm a esperança que seja possível terem um futuro com dignidade, com a dignidade que se tem sendo mulher, a partir do momento em que deixam de poder reproduzir. Portanto, era isto que tinha para vos dizer. Não sei, falei um bocadinho com o coração, foi só isso. Aliás, é em casa que eu me sinto quando estou aqui e é isso mesmo que eu tinha para vos dizer. De qualquer maneira, dados científicos, epidemiológicos, etiologias, tudo o que vocês possam pensar, está tudo cá dentro, sai tudo na altura própria. Mas aqui quero deixar esta preocupação. Avançou-se porque o Bloco de Esquerda avançou com menopausa, parou-se e andamos à mercê dos caprichos políticos de quem manda. Não pode ser. Quem está aqui ainda em idade escolar, falaram de menopausa? Não, pois não? Não falaram, mas falaram em fertilidade, falaram, sim? Gravidez, isso faz parte. Qual é a disciplina em que falam nisso? A disciplina na escola? É, não é? Mas menopausa não. E deixa-se de menstruar. É só isso. Pois, é isso. Pronto, ok, só para comprovar. Sim, acabando a função reprodutora. Foi uma das primeiras medidas que se conseguiu no Reino Unido, foi introduzir menopausa nos currículos escolares. Sim, é importante, mas eu acho que há aqui uma nota muito importante da intervenção, antes de passar a Mariana para... da intervenção da Cristina, e que tem a ver com isto. De facto, nos últimos tempos, nós começámos a ouvir falar mais de menopausa em Portugal e por duas vias. Uma foi o trabalho extraordinário que a Associação Portuguesa de Menopausa tem feito, o livro que a Cristina lançou e que foi muito... teve um impacto enorme e conseguimos vê-lo em vários programas de televisão, em vários debates. E essa foi uma via. A outra via foi o espaço que foi ganhando na publicidade. Eu acho que quem não está desatento já viu não sei quanto, eu vou dizer a marca, não me importo, já viu imensas publicidades da Wells, todas em torno da menopausa e do quão cool pode ser, não é? E aí sim, vai buscar figuras públicas, as figuras públicas dizem, pronto, fiquei sem fazer nada e não sei o quê, foi uma tragédia e um horror.
Eu estou de acordo com a Cristina, isto não é o retrato das mulheres portuguesas em menopausa, porque as mulheres portuguesas em menopausa vão trabalhar porque têm que trabalhar, porque têm que ganhar o salário, têm que continuar a fazer as coisas. E, portanto, não é esse o retrato. Se assim fosse, estávamos mal. Metade do país parava a cada vez que estava a entrar uma mulher em menopausa, havia um posto que parava, um lugar que ficava bloqueado. E não é assim que funciona. Mas cria-se esta ideia, não é? E, sobretudo, porque não há políticas públicas, e a Cristina falou de vários dos sintomas, e que, de facto, não há nenhuma razão para as mulheres terem que viver assim, não há nenhuma razão para as mulheres, tendo solução, terem que viver assim, seja com afrontamentos, seja com perda de apetite sexual, seja o que for, não há nenhuma razão. Mas, para além disso, há outras dimensões. O foggy brain, que nós ouvimos falar, não, é verdade. A névoa mental. É verdade. Mas passa. Dura uns anos, mas passa. Mas a verdade é essa. É verdade, é tudo verdade. Felizmente há uma porcentagem de mulheres que não tem nada disto, que consegue passar na menopausa, que são 15% de umas sortudas. Nós temos uma querida amiga que foi à audição da menopausa na Assembleia, a Almerinda, e que disse: aprendi imenso porque eu não tive nenhum sintoma. Eu disse sortuda. Mas é assim, isso acontece mesmo tudo. Ou seja, uma pessoa achar que está a ficar burra, que não se lembra de nada, que o cérebro está completamente vazio. Depois volta, não é? Temos esperança. Mas... Não, volta mesmo. O cérebro... Mas eu sei que essa parte interessa mesmo. Então, o que se passa, e se calhar convém mesmo... Está ligado? Tá. Então, o que se passa é que há uma reestruturação do cérebro. Isto está descrito pela neurociência. Há uma neurocientista que eu vos aconselho a seguir, Lisa Mosconi. Ela conseguiu seguir milhares de mulheres com ressonâncias magnéticas, portanto, com imagem na peri e pós-menopausa, fez imagem em ressonância e o cérebro pré-menopausa e pós-menopausa é muito parecido. Portanto, a estrutura cerebral, a imagem que se consegue obter, não vale a pena meter-nos por assuntos muito difíceis de explicar, mas a imagem é muito parecida. O de perimenopausa, que é mais ou menos ali entre os 45 e os 55 anos, está completamente alterado. Portanto, é como que o organismo fizesse um reset. Há ali uma adaptação do organismo ao novo panorama hormonal, mas depois volta a ser como antes no quartel de Abrantes, como se costuma dizer. Portanto, deixo-vos esta... E isto é verdade não só para as questões do brain fog, para a irritabilidade, para todas estas questões. Aliás, diz-se que é a natureza a cuidar das suas criaturas. Há ali uma fase em que nós precisamos de nos adaptar e podem acontecer realmente muitas coisas, mas o que diz a ciência é que as mulheres que são acompanhadas e esclarecidas durante esta fase vão ter muito menos impacto na pós-menopausa. É isso, e portanto todas as outras questões que estão associadas, os sintomas são muito diversos, é uma lista enorme, não é? 109 sintomas identificados, 109 mulheres. Todos são muito diversos, têm impactos muito grandes na vida das pessoas, havendo possibilidade de responder a esses impactos. Estamos a falar de metade da população. Havendo, como se disse, soluções para todos os problemas identificados, é incompreensível que esses cuidados não sejam prestados, que essa assistência não seja prestada e que as mulheres tenham que carregar isto às costas e continuar a trabalhar e a cuidar e a fazer tudo aquilo que têm que fazer. É incompreensível. A Cristina não falou disso, mas eu acho que ela não me leva a mal, porque eu já vi em várias entrevistas, o que levou a Cristina a mobilizar-se pela questão da menopausa foi não perceber o que estava a acontecer com ela e a ver-se ultrapassada na sua própria carreira profissional enquanto farmacêutica. E a ver que quando as coisas... na indústria farmacêutica. E quando as coisas não funcionavam para ela, porque ela estava a ter sintomas que não estava a identificar, portanto, não interessa, não vou dar... Mas quando não funcionava, havia sempre um homem, não é, que podia substituí-la a fazer esta função, mesmo que a investigação tenha sido feita por ela, mesmo que não sei o quê. E, portanto, o que ele levou a dizer, então, no que depender de mim, mais nenhuma mulher vai passar por isto. E eu acho que é uma tarefa nossa também, no que depender de nós, obviamente nós temos responsabilidades enquanto decisores públicos, mas no que depender de nós, que isto não continue a ser um tabu, a ser silenciado, a ser abafado e que não seja motivo de sorriso. Estávamos aqui, entra um jovem e o Carlos explicou-lhe que ia haver uma conversa sobre menopausa e ele riu-se.
E eu disse, metade da humanidade lida com esse problema. Eu sei que a outra metade não se interessa muito, mas também não é questão para uma pessoa se rir. Mas ou seja, enfim, também não temos que levar isto com toda a seriedade e com as lagriminhas e o choradeira que muitas vezes acontece quando se está a falar de menopausa. Isto é terrível, realmente quando se faz a publicidade àquela marca e a outras, é tudo muito mau, muito horrível, não tem solução, não sei, a não ser que se compre aqueles determinados produtos. A esmagadora maioria das mulheres não tem. Há suplementos que várias mulheres falaram comigo, há suplementos para se sentirem melhor, que estamos a falar de 50, 60 euros por mês. A esmagadora maioria das mulheres que está em processo de menopausa neste país não pode dispensar 50, 60 euros por mês numa coisa que nem sequer é comparticipada e que não tem rendimentos para isso. Já não estou a falar dos outros. Estou só a falar de suplementos que podem ajudar a descansar melhor, a combater todos aqueles sintomas. E esta é uma situação recorrente. Não tendo recursos para fazê-lo, primeiro a maior parte não faz porque não tem conhecimento sequer que pode resolver. Mas quem tem conhecimento que pode resolver, depois chega à farmácia e percebe que não pode, porque não tem dinheiro para pagar. Eu acho que é nossa obrigação continuar a lutar para que isto não seja assim daqui para a frente. Ou seja, e tem que haver, de facto, a capacidade... já estou a ver uma mão levantada, espetacular. Tem que haver, de facto, a capacidade de intervir do ponto de vista das políticas públicas. Porque se deixamos ao mercado, não há problema, o mercado está a ocupar o seu espaço. Mas a esmagadora maioria das mulheres será excluída de qualquer resposta. Eu só queria acrescentar aqui uma coisa, na verdade... Quem é que pediu para... Ok, eu estava a pedir o microfone para sugerir que a Andréa Peniche pudesse falar, porque estou a falar a sério, porque acho que, e precisamente fazer este desafio, a Peniche fala melhor do que qualquer uma de nós provavelmente, para nós teorizarmos e pensarmos um bocadinho sobre esta invisibilidade a partir do feminismo e do que é que isto significa. Por um lado... só vermos as mulheres enquanto máquinas reprodutoras, quando elas deixam de ter uma função reprodutora, desaparecem do mapa como se deixassem de existir. Elas existem quando podem ter filhos e deixam de existir quando deixam de poder ter filhos. A segunda questão tem a ver com esta desvalorização permanente dos sintomas, ou seja, é estria, é maluqueira tua. É sensibilidade, e portanto é mania. E isto são dois sintomas que são sociais, que têm a ver com o lugar da mulher na sociedade e a forma como ela é vista e que são tão entranhados que vão passando despercebidos. Eu ia perguntar à Peniche se não queria falar um bocadinho sobre isso. E eu queria dizer que está aqui a Mariana Falcato nesta sala, que é uma rapariga bastante bem formada sobre o assunto. Mas tu fizeste o resumo. Acho que aqui a questão é, e também isto cruza com a minha experiência, que é o não estarmos atentas a sintomas, porque não sabemos quais são os sintomas, e isso atrasa o nosso conhecimento, atrasa a nossa ação, atrasa o nosso autocuidado. Mas acho que vocês foram dizendo isso, a necessidade de ser uma resposta pública para ser universal, e para, de facto, se poder contar com um avanço do país e não de quem pode no país avançar, enfrentar melhor dificuldades, sejam elas que natureza for. Mas eu queria trazer umas contas que me dei conta, há relativamente pouco tempo, que foi, e também porque parte da minha experiência pessoal, que é as maternidades cada vez mais tardias, as maternidades das trintonas, as mães trintonas, a possibilidade, a probabilidade da adolescência das suas crias coincidir com a sua menopausa é um barril de pólvora. Porque para os jovens, e ainda bem, há toda a compreensão, é uma fase da vida, é preciso ter paciência, é preciso ter a entender. Para uma mãe ou uma cuidadora que está em menopausa, que também está com as hormonas a trazer-lhe problemas, a enfurecer-se, quase a zangar-se com as amigas e todas essas coisas, há zero compreensão, porque a menopausa é uma coisa delas, é uma coisa de que não se fala. E dizer-vos que a minha experiência no meio disto tudo, primeiro foi aquela ideia de o movimento feminista fez tanto pelo direito ao corpo, pelo direito à sexualidade, ao prazer,
e ao aborto, à interrupção da gravidez, à maternidade como direito, mas ainda fez pouco pela fase seguinte. E eu acho que nós também temos, é claro que eu preferia viver num país que já tivesse isto resolvido e que tivesse o Serviço Nacional de Cuidados, que tivesse políticas públicas para a menopausa e para uma série de coisas, mas acho que nós estamos a assistir estamos a viver um período histórico importante, que é exatamente a saída da sombra. E a saída da sombra, e falar-se disto, é tudo o que nos vai permitir, quando vamos ao centro de saúde e nós verbalizamos alguns sintomas, coisas que estamos a sentir, coisas que não estão bem, coisas esquisitas que sentimos, de termos a expectativa e criarmos a expectativa e a exigência de uma resposta para o nosso problema, e sobretudo, que foi o que me aconteceu, está a sentir essas coisas, prescrevo-lhe aqui, vai ficar sem período, esta pastilha acaba-lhe já com período, mas acabam os problemas, não. Eu não vim à consulta para me darem uma pastilha que me vai tirar o período e não sei o que. Eu vim a uma consulta para perceber o que é que se está a passar com o meu corpo e para poder tomar escolhas informadas e escolhas que me sirvam. E isto ainda não existe, portanto, acho que bravo Bloco, bravo Marise, bravo Mariana, bravo nós, que de facto acho que demos um passo de gigante a tirar da sombra uma questão pela qual todas nós passamos e que, na verdade, a maior parte de nós ainda passa em silêncio, porque tu dizias que nós estamos num meio privilegiado, estamos, sim senhora, mas a menopausa não é ainda um assunto entre nós, camaradas e essas coisas. E não é, entre nós, não é por tabu, é por desconhecimento. E, portanto, a nossa Mariana Falcato tem andado a ler boas coisas e a dar-nos informação, e acho que ela há de ter coisas para dizer, se assim o entender, mas acho que essencialmente, o que eu queria dizer é isso, é que há aqui uma coincidência de desarranjo hormonal em quer dizer, há um desarranjo hormonal, tenhamos filhos ou não tenhamos filhos, estejam eles em que idade estiverem, mas que a coincidência desses desarranjos entre as mães ou as mulheres que cuidam e o desarranjo das crianças cria uma explosão que nós somos sempre a parte mais fraca e nunca ninguém nos protege, nunca ninguém tem paciência para nós e todas essas coisas. Entretanto, eu fui avançando, passo a palavra à Mariana Falcato. Nem que não queira, não é? A Mariana Falcato diz sempre a coisa ao lado, não é? Mas pronto. Então, uma das coisas que me surge dizer é referir algo que vocês também falaram, mas que é esta falta de informação, porque nós neste tema temos uma dupla penalização. Primeiro, nunca se faz investigação sobre mulheres, nunca se sabe muito bem o que é que se passa com elas, porque pronto. Mas no caso da menopausa, e eu que me dediquei ao estudo da fase da gravidez, quando cheguei agora a este tema, deparei-me com uma dupla penalização que é a esperança de vida. Ora, se a malta morria toda, era uma fase que efetivamente não era estudada, não era interessante, não se conhecia, e isto há muito tempo, claro. Então, realmente existe uma lacuna gigantesca de investigação sobre a área. É interessantíssimo nós termos um livro português editado e que foi efetivamente muito importante no lançamento deste tema, mas depois nós vamos à procura e sentimos. Temos a Lisa Mosconi, temos algumas coisas que surgem, mas comparando com outros temas, estamos mesmo no início do início deste tema. Lá está, um grande viva ao Bloco, porque é realmente um tema que urge pôr em cima da mesa, falar, debater, dar a conhecer, criar políticas públicas, porque, lá está, nós também vamos sempre atrás, não é? Somos sempre as últimas, e este tema é realmente um tema que, à medida que nós vamos falando entre nós, é realmente um tema explosivo. É um tema explosivo, porque, não sei se foi a Cristina que mencionou, vão-nos dizer que nós somos malucas, mas já está provado que está relacionado com as taxas de divórcio
nestas idades, obviamente. Depois esta questão que a Andreia falou, que também é super importante, que é, e ainda por cima, em famílias monoparentais, como é o nosso caso, termos uma mãe em perimenopausa sozinha em casa com os seus filhos, alguns em adolescência, e isto é o descalabro. Para quem está a passar por isso, sabe perfeitamente o que é que eu estou a falar. Aliás, ainda há bocadinho eu tive que assumir aos meus filhos, tipo, epá, desculpem, ando insuportável, vocês têm toda a razão, eu vou-me tentar calar. Mas não conseguimos. Então é realmente um momento muito complicado e que deriva aqui para uma série de outras questões que estão muito importantes no que andamos aqui a debater. Em relação às propostas que foram apresentadas, eu gostava só de referir aqui uma coisa, por isso é que eu digo que eu ando sempre em contramão, que é, concordo completamente com tudo o que foi proposto, é efetivamente ultra necessário que existam políticas públicas para que o atendimento, o acompanhamento, a medicação, o que for necessário, seja universal e gratuito. Mas estamos efetivamente neste momento de trazer o tema para cima da mesa. E eu gostava só de deixar esta nota que é, nós somos sempre um ótimo mercado para o sistema capitalista, é sempre bué da fixe vender coisas a mulheres. E então estamos aqui neste momento de como é que nós vamos lidar com a menopausa. E queria só deixar essa nota que é um evento fisiológico natural da vida da mulher, como muitos outros. Nunca nos lembramos de medicar o crescimento da barba nos homens. É um evento fisiológico natural. Mas nas mulheres nós temos praticamente todos os eventos fisiológicos medicados. Por várias razões, porque nós somos histéricas, porque nós somos loucas, mas porque nós damos muito dinheiro. E então era só isto que eu queria deixar para além de tudo o que foi falado e que concordo e que é super importante, que é... temos aqui a oportunidade, uma vez que estamos a criar de raiz uma coisa que é um vácuo na sociedade portuguesa e mundial, não é? Estamos aqui todas a ver como é que vamos fazer isto. E para mim é essencialmente a questão da informação. Quando eu cheguei à informação, ou cada vez que eu descubro mais alguma coisa, algum aha moment em relação à menopausa, fico sempre impactada com o pensamento de como é que as nossas mães, as nossas avós viveram isto, porque eu estou a dar em doida. E finalmente percebi que não estou a dar em doida, que passa, essa informação foi fulcral, passa. Há um propósito fisiológico para isto acontecer, isso para mim é uma forma de arrumar as coisas na minha cabeça. Como é que estas pobres mulheres que vieram antes de nós viveram esta fase? E por isso é que eu sou uma chata e por isso é que a Andreia Peniche me passa o microfone, que é quando eu sou monotemática, então falo com as amigas todas e passo a informação a todas. Porque antes de mais nada, mesmo em relação às políticas públicas, eu gostava que nós conseguíssemos ter mesmo a questão da formação antes de tudo, porque se nós chegamos aos psicólogos, psiquiatras, ginecologistas, médicos de família, e esta malta não está formada, esta malta não tem a informação, a melhor informação, a informação baseada em evidências científicas, vamos andar a vender suplementos, ou vamos andar a comprar suplementos, vamos basear, não é, eu não estou a dizer que é a perspectiva do blog, estou a dizer que normalmente é o que nos acontece às mulheres, que é conseguimos uma vitória e depois chegamos ao médico de família e depois o que ele está a fazer é prescrever suplementos para todas, é prescrever hormonas para todas. Quem é a próxima? Só queria aqui... Não, quero responder só para dar mais informação, porque de facto eu não detalhei nada das nossas propostas, fiz só a lista, não é? Fiz só a lista. Mas então, nas nossas propostas, quer dizer duas coisas. Em primeiro lugar, elas estão muito filtradas. As propostas não visam a medicamentalização da medicalização, obrigada. Já estava por não sei quantas sílabas a mais. Nem para tudo, exatamente.
patologização. Não, nem uma coisa nem outra. Na verdade, mesmo em relação aos suplementos, todos eles têm que ser validados. E temos o Infarmed ao barulho e outras organizações. Tem tudo o que seja, mesmo que não seja medicamentos convencionais, tem que ser tudo sujeito a receita médica. Ou seja, há muitos filtros. Nós colocamos imensos filtros, que é para não, exatamente pelo aquilo que tu dizias, é um mercado imenso e então vamos agora aqui fazer ainda um mercado maior com o erário público. Não é isso que está ali. Tem muitos filtros. Por outro lado, a questão da formação é tão importante e por isso é que nós juntamos também a questão da formação. Para profissionais e para utentes. E a partir dos centros de saúde e unidades de saúde, porque nos parece, apesar de tudo, isto pode mudar e agora vai mudar e para melhorar muda sempre, não é? Mas no sentido de ser a unidade territorial, digamos assim, de proximidade em que se podia fazer isto de forma sistemática e progressiva e ir-se conseguindo também nesse campo. Por outro lado, este momento, não sei, as coisas alinharam-se, de facto, como dizia a Andreia. Este momento em que estamos a falar também é o primeiro momento em que na formação dos médicos deste país é obrigatório aprenderem sobre menopausa. Portanto, também, apesar de tudo, vão sair novos profissionais para quem isto já não é... Sim, porque não havia formação para profissionais e para os médicos, é estranho. Mas neste momento, já todos os que estão a estudar obrigatoriamente têm que ter a menopausa. Não, é muito importante, de facto. Não, convém só dar aqui uma pequena achega, Andreia, é que isto é sim, é um facto. O facto é que em 2018 as ordens médicas, em conjunto com a universidade, fizeram um acordo no sentido de alterar a prova geral de acesso às especialidades médicas. E foram integradas algumas matérias que nunca tinham sido integradas no curso de medicina. E a menopausa foi uma delas. Portanto, até 2018, nenhum médico teve, nem os ginecologistas, teve formação em menopausa. Mas isto não é só aqui. Isto é em todo o mundo. Em 2018 saiu um decreto, está no Diário da República, que todos os médicos têm que estudar a menopausa com a ponderação A. Ou seja, deixou de não constar para ser uma das mais importantes. Isto não é pelos nossos lindos olhos. É simplesmente porque a população está a envelhecer e é preciso dar resposta. E os médicos não sabem dar resposta. E esta contrariedade com que os médicos reagem às mulheres em menopausa, infelizmente, antes fosse mau feitio, não é? É porque eles não sabem realmente. Nos Estados Unidos isto está contado. Sabe-se que em 5 em 5 ginecologistas obstetras, um teve treino de menopausa. Aqui deve ser bem pior. Portanto, eles lá fizeram essas contas. Portanto, nós realmente estamos entregues aos bichos. Estamos, não sabem. Só acrescentar mais aqui uma coisa. Portanto, se foi em 2018, 6 anos depois saem os primeiros. Está a ser agora. Era o que dizia a Marisa. Portanto, e são miúdos que estão a sair para exercer medicina, como o meu sobrinho, por exemplo, e que está consciente, ou não tivesse a tia que tem. Mas está consciente daquilo que vai ter pela frente, felizmente. Mas para trás não está ninguém. Depois, isto é a inundação da menopausa. Informação, Andreia, estavas a falar em relação, e creio que Mariana... Isso, falaram as duas em informação. Só vou acrescentar aqui algo de alguém que só pensa em menopausa há muitos anos, que é isto. Informação que esteja acessível e explícita, que não tenha que haver esforço para as pessoas chegarem lá. Tal como a informação em relação à sexualidade, à maternidade, a parto, etc. Que seja fácil, porque senão as pessoas não a vão buscar. Pronto, só acrescentar estas duas. Queria só deixar claro que
Eu concordo totalmente com as propostas apresentadas pelo Bloco. O nós era o nós sociedade, era todos nós percebermos que, antes de mais nada, a informação é essencial. Já esperei. Já. Eu queria só reforçar uma ideia da Mariana, que acho que é bastante importante nisto, e nós temos falado mais do que politicamente, organizadamente, entre amigas, que é essa pressão, por um lado a desinformação, tudo que aqui já foi dito, que raparigas informadas e não sei o quê nos faz confusão, como é evidente, haver uma coisa que se está a passar no meu corpo que eu não tenho informação sobre ela e que é difícil chegar a ela, mas também a pressão de, como a Mariana disse, a menopausa, e a Cristina também, a menopausa não é uma doença, mas a pressão que nós sentimos, mais uma vez, para não descarrilar. E eu digo muitas vezes, desculpa lá, eu tenho 51 anos, tenho direito às minhas fúrias, mesmo quando elas significam insultar alguém numa Assembleia Geral do Bloco. Mas por isso faz-me também, às vezes, alguma confusão, essa incompreensão e essa tentativa de domesticação de uma coisa que é normal. É normal que eu esteja mais irritada. É claro que nós próprias depois tentamos, estou mal disposta, mas isso está a dar cabo da minha relação com o meu filho, porque andamos os dois com as hormonas desequilibradas. Portanto, nós aí temos mecanismos de autocontrole, mas são decisões nossas. Mas a pressão social dos calores, da doida, da não sei o que, não sei o que mais, eu acho que isso... não dar voz a isso, ou seja, recusarmos uns carris que nos impõem e que não são os nossos, é um ato de resistência. E é um ato de resistência que visibiliza a menopausa como um processo natural pelo qual todas nós passamos, que não temos de ter vergonha, estamos mais irritadas, mais isto, umas com calores a fazer assim, outras... É assim, é a nossa vida, é o nosso corpo e portanto... O ter vergonha, vergonha aqui não... a vergonha muitas vezes surge porque nós não temos conhecimento e vivemos com os estereótipos que nos impõem. Aqui não ter vergonha é assumir, sim, eu estou na menopausa, tenho 50 anos, estou na menopausa, haveria de estar aonde? Não é? E normalizar alguns dos sintomas com os quais nós vivemos e lidamos e não temos que tomar medicação para os esconder, se conseguirmos viver com eles. Não é? Não estou a dizer que das dores, que as pessoas... Ou seja, é um ato livre também, tem de ser um ato livre. O que eu acho que temos de ter cuidado, e temos tido, não estou sequer a chamar a atenção, estou só a pôr a bandeirinha, que é atenção, atenção, porque estes discursos, muitas vezes, é para as meninas, é para que nós continuemos a ser as mulheres bem comportadas. Eu estou a dizer, eu estou a chamar essa atenção, que há essa tentação muitas vezes, que é a louca, não sei o que mais. Portanto, tudo que são comportamentos que saem daquilo que é expectável que uma mulher de 50 anos, 51, se comporte. Uma senhora, uma lady mesmo, eu sou mesmo uma lady. E acho que é um ato de resistência dizer, não, estou mais irritadiça, há bocado eu e a ela, é menopausa. Não é desculpa, mas explica. E eu não vou... Exato, é isso. E, portanto, pronto, era só essa chamada de atenção que a Mariana parece que quer falar. Pode passar mais alguém? Ou então vamos ver um copo. Sim. Ia dizer que é uma conversa também entre nós, que é o nosso superpoder. Quer dizer, nós chegamos aos 40, 50... Não é? Quer dizer, finalmente... Menopausa. Quer dizer, nós temos... É mesmo esta questão é histórica. És recatada do lar, caladinha, sem levantar poeira, tudo isso. E quando... É óbvio que se vai querer silenciar a menopausa, porque é quando nós estamos tão... Já passámos para lá de Bagdá, há coisas que...
como a Andreia explicou, que nos saem boca fora. Pá, e isso, ok, é incómodo e temos que gerir entre maridos, namorados, amizades e filhos. Mas, por outro lado, é um power do caraças. Epá, finalmente quer lá saber o que é que pensam de mim. Claro. Exatamente. Exatamente. E o que vocês disseram de forma... Eu gosto de desfazer o microfone. Ok. Já desfazia. Oh, meu Deus. Estão a perceber? Eu não preciso. Isto é um exemplo à vossa frente. Já desfiz o microfone. Não, mas o que eu estava a dizer, o que vocês disseram agora de forma muito mais eloquente e certeira, era isso. Deixar o mercado a tratar da menopausa é isto. É dizer que é tudo um sofrimento, que está tudo errado, que está tudo fora de padrão, mas nós temos soluções maravilhosas para resolver isto tudo e voltar a pôr-vos na ordem e na normalidade. Isto é o mercado a tratar da menopausa. As políticas públicas não pode ser isto, tem que ser uma coisa completamente diferente. Bem, mas esta é a primeira conversa, portanto eu acho que nós podemos ficar aqui imenso tempo. É uma primeira conversa que organizamos aqui. E havemos de continuar. E antes de passar à Mariana para encerrar, está bem, eu então passo à Cristina e depois a Mariana encerra. Fazer um convite. Vidas Associação Portuguesa de Menopausa, procurem nas redes sociais. Ainda não tivemos dinheiro para concluir o site. Portanto, se puderem também no Instagram, chama-se Comunidade de Saúde em Menopausa. E procurem também por Menopausa Divertida, porque já fiz esse percurso de primeiro parecia tudo uma desgraça, agora já é mesmo um superpoder. E aquilo que nós esperamos dentro da associação é que seja impessoal e transmissível. Impessoal no sentido de poder transmitir o mais possível, porque pode ser de facto o empoderamento. Uma menopausa informada, aliás, isto tem tudo fundamento científico. Uma das coisas que se falava no Congresso Mundial de Menopausa, no Congresso Médico Mundial há 2 anos em Lisboa, e só estavam pessoas, profissionais de saúde, que só pensam em menopausa, de todo o mundo, é que os resultados que se consegue em termos de informação no impacto da menopausa na mulher é sobreponível com o que se consegue com medicação. Ok? Eu não sei se me fiz entender, ou seja, pronto. Portanto, nós, a partir do momento que tomamos consciência de que isto é possível, passar pelo processo de menopausa de uma forma como se passa pelos outros processos da nossa vida, acho que é um bocadinho obrigação de cada uma, não é uma obrigação imposta, é uma opção que se calhar nós podemos tomar de transmitir o mais possível este superpoder. Portanto, a Vidas aceita e precisa que toda a gente se una e nos junta. A menopausa pode nos unir ainda mais um bocadinho. Não tenho muito mais a acrescentar. Eu queria agradecer a vossa presença e dizer que é o início de uma conversa. Acho que chegámos à mesma conclusão, independentemente e para lá das políticas públicas que vamos ter que lutar por elas no Parlamento. Isso tem a ver com o acesso ao SNS, com acesso à medicação quando ela é necessária e escolhida. De facto é preciso pôr o tema no mapa, e uma das coisas que mais me impressionou quando a Cristina veio ter connosco e a Marisa também escolheu este tema foi simplesmente termos chegado à conclusão que a palavra menopausa nunca tinha sido dita no Parlamento. Nunca tinha sido dita. Exato, como é uma coisa que é isso, começou agora. Por acaso, quando se debateu as pílulas anticoncepcionais, foi a primeira vez que se falou em menopausa, em 1960 e qualquer. Que é para dizer até quando é que se tem que tomar a pílula. Não, já chega quando elas deixarem de menstruar e entrarem na menopausa, não lhes vamos pôr agora estas coisas à disposição, disse um senhor deputado. Isto ficou... Pronto. Discutia-se se seria... Elas já passam metade da vida em que não podem ter filhos. Portanto, já são inúteis metade da vida e vocês ainda querem utilizar a outra metade dando-lhes a pílula. E deixá-las decidir. Nós foi a segunda vez. Então foi a segunda vez. Mais vale achar que foi a primeira. Exatamente. Vamos usar esta como primeira. Portanto, é esta dupla necessidade. Por um lado, pensar políticas públicas e trazer o assunto para a ordem do dia, e em segundo lugar, garantir que ele não é feito pelo mercado,
com tudo o que isso significa, a tentação de patologização, e isto diz respeito à menopausa, como diz respeito a outros aspectos da nossa vida, a tentação de patologização da menopausa, e de outras coisas na vida. Eu também penso muitas vezes nas questões de saúde mental, e onde isto também tem acontecido muito, que é, vamos olhar para tudo aquilo que é um desvio à norma, tudo o que é um comportamento desviante, como uma doença. Anos e anos e anos para tirar a homossexualidade e afins da classificação de doenças, e depois parece que temos um processo inverso de patologização de todas as fases da vida, de todos os comportamentos, de todas as diferenças, e para todas com o fármaco apropriado, e isto se for um fármaco, porque também há muitos que nem fármacos são e portanto são só banha da cobra. Mas ao mesmo tempo garantir que quem precisa tem acesso a fármacos, porque eles podem ser milagrosos quando é necessário. E esta dupla necessidade só se faz de facto com a informação, e acho que a grande vantagem é pôr o assunto, o tema na ordem do dia. E por isso acho que temos que agradecer sobretudo à Cristina pelo trabalho que está a fazer e da associação, porque se não fosse por esse trabalho nós também não tínhamos chegado ao tema, nem sequer pensado que poderia ser um tema, nem sequer podíamos saber como é que abordávamos o tema, que foi a primeira dificuldade. Nós queremos falar de menopausa, mas como é que vamos abordar este tema? E essa e ainda é difícil ter uma forma de abordar, porque também não queremos patologizar, lá está, e encontrar uma forma de falar enquanto direitos das mulheres, enquanto emancipação, enquanto direito ao corpo, direito às fases da vida, e não sempre como a patologização. E isso às vezes também me incomoda um bocadinho na forma como nós falamos sobre os direitos das mulheres. Não digo nós, cá está. Ou seja, como a discussão acaba por estar muito centrada no Parlamento, é normal que nós tenhamos que ver isto do ponto de vista legal, quais são as leis que nós mudamos. E o Parlamento faz isso aos debates políticos. Mas depois podemos tender a acabar com uma visão que é só conseguimos discutir estes temas quando estamos a falar de faltas justificadas, baixas médicas, acesso a medicamentos. Faz todo o sentido, porque é esse o papel do Parlamento, mas depois centramos a discussão nesse sentido e não nos direitos e não no conhecimento. E acho que e por isso é que é importante ter estas conversas, porque elas são super importantes. E por isso, muito obrigada. Fiquem para beber um copo, podemos continuar estas conversas por aí. Ouvi dizer que o vinho é bom e que o gin também, tendo em conta o copo que a Marta tinha na mão há bocadinho. Eu não sou de intrigas, mas... diz que faz muito bem aos 109 sintomas da menopausa e, portanto, vamos conversar, e muito obrigada por estarem aqui.